Olha, se a ideia de aprender a programar parece uma coisa assim, de outro mundo, um desafio gigante, saiba que essa é uma sensação muito comum. A boa notícia é que dá para transformar esse receio todo em uma ferramenta poderosa de criação. É exatamente essa jornada que a gente vai desvendar agora. Bora lá? É exatamente isso aqui. Esse sentimento, sabe, como o da jornalista Jana, confesso que eu tô com um pouquinho de receio de passar vergonha. Pra muita, mas muita gente mesmo, é aí que tudo começa. É aquele primeiro muro, aquela barreira que impede a gente de mergulhar de cabeça numa habilidade nova. Especialmente uma que parece tão complexa quanto a programação. E aqui a gente chega no ponto central. O verdadeiro obstáculo, na maioria das vezes, não é a dificuldade do código em si, sabe? É o medo de errar, o medo de falhar. Mas a boa notícia é que isso é só uma mentalidade. E mentalidade é algo que a gente pode e, sinceramente, deve transformar. E a grande virada de chave é essa aqui. Olha só, a gente precisa simplesmente deixar de ter medo de errar. Porque, vamos ser sinceros, programação não tem nada a ver com perfeição de primeira. Muito pelo contrário, o erro, ele é parte fundamental do processo. Cada bug, cada coisinha que não funciona, não é um passo para trás. É, na verdade, um degrau. Um degrau para a gente entender a lógica por trás de tudo. Errar não é só permitido, gente, é esperado. E tem uma ideia bem poderosa que ajuda a entender isso. Pensa só. Programar, na sua essência, é ensinar um computador. E dizem por aí, e é a mais pura verdade, que a melhor forma de aprender de verdade uma coisa é tentando ensinar essa coisa para alguém, ou, nesse caso, para algo. Esse processo de ter que traduzir uma ideia da nossa cabeça para uma linguagem que o computador entende, isso força a gente a organizar o raciocínio de um jeito que o conhecimento simplesmente gruda. E é aqui que a mágica toda acontece, nesse ciclo. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, a gente pensa numa sequência lógica, tipo uma receita de bolo. Isso é o algoritmo. Depois, a gente ensina essa receita para o computador usando código. E aí vem a parte mais legal. A gente testa e vê o resultado na hora. Funcionou? Não funcionou? Aquele feedback imediato, ver a coisa acontecendo ali na tela, é o que torna tudo tão poderoso. É um aprendizado constante, a gente melhora a cada tentativa. Ok, legal. Então, o processo de aprender, de errar e acertar faz sentido. Mas por que, afinal, essa habilidade é tão importante hoje em dia? Qual é o real valor disso? Para a gente ampliar um pouco a visão, vamos dar uma olhada no que pensa o Léo Bird, que é um pesquisador brasileiro lá no MIT. E essa fala dele resume tudo de uma forma brilhante. A ideia não é só ter contato com a tecnologia, sabe? É ir além, é conseguir criar novas tecnologias. Pensa bem, aprender a programar não é só sobre saber usar as ferramentas que já existem. É sobre ganhar o poder de construir as próprias ferramentas. É a diferença crucial entre ser só um consumidor passivo de tecnologia e se tornar um criador ativo nesse universo digital. É por isso que, hoje em dia, saber programar está virando quase que uma nova forma de alfabetização. É a alfabetização do século XXI. A gente vive num mundo digital, certo? Então, entender a linguagem que constrói esse mundo dá uma visão muito mais crítica de tudo. A gente deixa de ser só usuário e passa a ser criador. E essa habilidade está se tornando essencial em tudo, na educação, no trabalho, até para entender os processos políticos de hoje. Tá bom, então ficou claro o porquê de tudo isso, a importância de aprender a programar. A pergunta que fica, então, é a mais natural de todas. Por onde se começa? Qual o primeiro passo para entrar nesse mundo sem se sentir, assim, sobrecarregado? Para muita gente, a resposta para essa pergunta tem nome: Scratch. Pensa nele como se fosse um Lego digital. Em vez de encaixar bloquinhos de plástico para construir um castelo, a gente encaixa blocos de comando para construir um programa. É genial! A gente não precisa se preocupar com a sintaxe complexa, com aquele monte de código escrito. O foco fica todo na lógica, na criatividade. É uma porta de entrada super lúdica que já estimula a criação de histórias, de jogos e ainda conecta a gente com uma comunidade global de outros criadores. E assim, a gente consegue ver a jornada completa, né? Começa lá atrás, na hesitação, naquele receio de passar vergonha, mas quando a gente entende que o erro faz parte do jogo e percebe a importância de tudo isso, a mentalidade muda. O medo, então, dá lugar para a convicção, e a convicção empurra para a ação. É aquela mudança do "e se eu errar?" pro "bora lá, vamos botar a mão na massa e ver o que acontece". E quando essa transformação acontece, a pergunta principal muda. Deixa de ser "será que eu consigo aprender?" e passa a ser algo muito, mas muito mais poderoso e cheio de possibilidades. Uma vez que o obstáculo do medo é removido, o que se abre é um horizonte infinito de criação. A questão então vira outra. O que a gente vai ensinar os computadores a fazer agora?